Eu sou a missionária Sônia do Vale e sou terapeuta emocional da TRG. E eu já lidava com crianças, né? Eu era missionária de crianças. Há 27 anos eu trabalhava com crianças. Eu me vestia de boneca e pregava aqui no Rio de Janeiro, Minas Gerais, em vários estados, né? Até em aldeias de índios, Deus já tinha me levado para tratar de crianças. E aí, eu já sou terapeuta há 3 anos e meio, vou fazer 4, e já atendo muitas pessoas dentro e fora do Brasil. Estou atendendo na África, em Portugal, e é muito importante a saúde mental. Porque se a saúde mental do ser humano não estiver em equilíbrio, com aquela regulação, o corpo vai sentir, o corpo vai somatizar. Se a mente não estiver bem, o corpo não vai estar. Então, tem que estar também a parte espiritual, que é muito mais importante. Se o espiritual não estiver bem, nada vai estar bem. Então, eu sempre falo com as pessoas, cuide da sua saúde mental. E essa live aqui vai ser de grande relevância. Deus vai abençoar. Eu creio, meus irmãos, que Deus está direcionando tudo. Deus está aqui. E eu falo outra coisa, não foi de vocês ter essa ideia de fazer essa live, esse canal, esse papo de anjo, tudo é direção do Espírito Santo. Eu sou terapeuta, mas assim, primeiramente eu sou serva do Senhor Altíssimo. Antes de ser terapeuta, eu já cuidava de vidas. E agora, melhor ainda, porque eu tinha só... eu não tinha técnica, né? Eu tinha experiência, mas agora a gente tem a técnica, a metodologia do cuidado do ser humano. Amém? Então é muito importante quando você coloca Deus no primeiro plano da tua vida. Então vocês estão começando agora, devagarinho. Daqui a pouco vocês vão estar como os outros, né? Vão estar cheios de seguidores, pessoas que vão abraçar o canal de vocês. Eu creio. Amém. Eu creio. Eu tenho uma pergunta para fazer para ti, Sônia. Posso começar, então? Não, espera, Simone. Vamos começar de outra... é uma pergunta que eu não ia fazer. Não, é uma pergunta pode falar. que eu não... Viu, Sônia? É uma pergunta que eu não iria fazer quando tivesse as duas, mas já que tu sozinha, tu é cristã e nós também somos, então, por que um cristão precisa terapia? Só para os outros cristãos que estão assistindo, né? Porque geralmente... as pessoas dizem, vai orar que passa. E a gente sabe que não é bem assim, né? Não é bem assim. Tem coisas, meus irmãos, eu vou chamar vocês de meus irmãos, tá? Eu vou ficar bem à vontade. Tem coisas, meus irmãos, que é para Deus solucionar. Deus tem poder para tudo. Nenhum transtorno, se Deus falar, se eu vou curar, eu vou curar. Qualquer transtorno emocional, Ele é Deus. Foi Ele que nos fez, Ele nos conhece, Ele nos sonda, não é mesmo? Mas tem coisas que Ele deixa os profissionais. Os profissionais, Ele mandou os médicos na Terra para cuidar de nós. Naquela época não tinha os médicos, eram os curandeiros, aquelas coisas assim, feiticeiros, né? Hoje em dia, temos nós terapeutas. E tudo, a igreja, às vezes, os evangélicos, com preconceitos, acha que é demônio. Você está com uma depressão, hora que passa, hora nada, não é espiritual. Depressão é uma doença, é um transtorno. Se fosse espiritual, você ia tomar remédio, fosse físico, tomava remédio, passava. Espiritual, ora, sai em nome de Jesus e ia embora. Mas é emocional. E eu e a Simone vamos estar falando aqui nessa live abençoada para o povo de casa, que nem tudo é frescura, nem tudo é demônio, nem tudo é falta de fé. Olha só que legal. Olha, que às vezes vai falar, aquela irmãzinha tá falta de fé, por isso que ela tá enferma. Que isso? Isso aí é um preconceito. A pessoa não tem o conhecimento e começa a julgar a pessoa, não é mesmo? Exato. E isso, agora nós estamos na igreja, que eu prego muito nas igrejas, eu estou levando essa visão ampla, essa mentalidade para o povo de Deus, que nem tudo é demônio. Se fosse demônio,
a igreja toda estaria curada, porque era só colocar a mão na cabecinha e sai em nome de Jesus. Sim. Não é mesmo? Muito legal, hein? Muito bom, muito boa essa conscientização, Sônia. Muito importante. Eu levo. Porque antigamente eu pregava para criança, me vestia de boneca, ia para a aldeia de índio pregar, ia pregar só para as crianças. Mas Deus falou assim, agora você vai cuidar e tratar das crianças interiores dentro dos seres humanos, dentro das mulheres, dos homens. É essa criança agora, Sônia, que tu vai cuidar. E eu tenho feito isso, o meu ID. Tô indo. E levando essa mentalidade para os pastores, que eles são os primeiros, não todos. Ah, é demônio, é frescura, é falta de fé. Não, não, não. São transtornos emocionais que vamos falar aqui, eu e a Simone. De onde que surgem esses medos, esses transtornos? Vamos explicar tudo pro pessoal de casa, viu? Não é falta de fé, não. Muito importante, muito importante essa fala da Sônia, né, gente, sobre a questão da falta de fé, ou falta de vontade, isso, frescura, preguiça, né? Frescura, né? Muitas pessoas não sabem que o ser humano procrastina por causa de um trauma. Nós vamos falar sobre a procrastinação dentro e fora da igreja. A gente está falando no todo. Os evangélicos, espírita, católico, independente da religião, é um ser humano que sente as dores iguais. O espírita tem dores igual a mim. O católico também tem, porque são traumas emocionais que eles trazem da infância, não é mesmo? Nós somos corpo, alma e espírito, né? Então... Será que vamos sentir iguais, vamos sofrer, entendeu? Exato. Então, para desse negócio de pessoal, o bom da live que dá esse espaço pra gente muito importante. Isso. O povo de casa, que tá aí pensando, ai, será que eu... E eles fazem uma crença limitante na cabeça deles, de tanto ouvir o líder falar, eles acreditam naquilo. Ai, eu acho que é demônio. Ai, eu acho que eu tô com demônio. Só que aquele demônio já tá há um tempão, desde a fase da criança, acompanhando a fase adulta. Que demônio é esse que fica assim no corpo da pessoa, se a pessoa está buscando a Deus? Não tem essa falância, né? Essa falácia. Isso aí é coisa de crenças limitantes que é colocado na cabecinha do ser humano. Que né? E é isso. A gente infelizmente vê ainda, né, Sônia, né, pessoal, que ainda existe esse pensamento de que vai orar um pouco mais, ou então tem a boa vontade, tu tem que te mexer, né? E isso. É uma coisa muito negativa, né, Sônia? Isso. Muito negativa, eu trago isso nessa experiência comigo, que eu passei um transtorno de infância, um trauma, e eu já dentro da igreja, que eu fui muito cedinho, eu fui com 19 anos para a igreja, e eu tinha um trauma de infância. E esse trauma eu ficava orando, pregando, fazendo a vontade de Deus, fazendo o ID, o meu chamado, e esse trauma estava comigo. Ele só foi sair, me abandonar mesmo. Eu fiquei livre quando eu fiz terapia. Quando eu fiz terapia e eu gostei, falei, não, agora eu vou ajudar as mulheres. Porque tem muitas mulheres com esse transtorno, como eu tive, igual o meu, sem saber o caminho. E tá ali na igreja orando, e não sabe que existe uma metodologia, ferramentas terapêuticas que pode ajudar todo mundo. Mas como eu te falei, tem coisa que Deus vai fazer, tem coisa que Deus vai deixar para os profissionais, porque Ele trouxe a gente na Terra, foi para isso, viu? É verdade. E que bom que tem pessoas esclarecidas como tu, né, Sônia? Pessoas esclarecidas da área para nos conduzir, para nos auxiliar a sociedade, né? Porque a gente carece dentro da família da fé, carece no trabalho, carece de pessoas profissionais, né, instruídas, que conduzam a gente. Que conduzam, né? O negócio é tão sério que agora tem essa lei que todas as empresas vão ter que ter um terapeuta. Quantas pessoas tirando a própria vida porque tem travas, né? Que tem transtornos, que tem pancadas emocionais e não sabe lidar. Aí vai para a Ponte Rio-Niterói, aqui onde eu moro, no Rio, quantas pessoas não se drogaram? Porque não sabe lidar com as emoções, com as dores, e aí vão... Qual é o recurso? O suicídio, né? Eles acham bem mais fácil acabar com a dor, que eles
e vão lá e cometem suicídio. Então agora, graças a Deus, em todas as empresas do Brasil vão ter que ter um terapeuta para cuidar dos funcionários. Isso foi Deus, é a mão do Senhor Deus para ajudar o povo, viu, gente? Muito bom, muito bom. Ô, Simone, tu vai mandar para nós aqui. Tá, peraí. Vamos Muito colocar bom. a Simone junto com a gente, então. Aqui, peraí. Muito bom, Sônia, tu mencionar essa questão dessa nova lei. Sim. Muito importante também. Eu acho que é NR1. Eu vou confirmar aqui, eu acho que é NR1. Muito importante a gente ter esse esclarecimento. Vamos ver se a Simone também. vai conseguir entrar com nós. Oba, entrou! Agora está completo! O nosso time aqui. Deixa eu ver. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Seja O que bem-vinda está acontecendo? também. Boa noite. O que está acontecendo aqui? Deixa eu ver. Está acontecendo A, aqui. Pronto. a Sônia estava se apresentando para nós e agora tu vai se apresentar. Então, Apresenta pra nós, por favor. eu estou só com uma tela escura, mas vamos lá. Mas a gente está te vendo, Simone. Tá me A vendo? gente está te vendo aí. Sim, nós estamos te Tá bem? vendo. Estamos te enxergando perfeitamente. Tá bem Então. elegante, as nossas convidadas. Camisa, elegantes. tá de roupa azul. Azul, Exato. linda, ó. Então, eu sou Simone Massignac, terapeuta emocional, terapeuta de resultado, com muita felicidade, eu desempenho esse propósito, né? Sim. Ser terapeuta, para mim, é um propósito até de vida, né? Faço com muita felicidade. Já trabalho há 2 anos, né, na área. Eu e Sônia temos projetos juntas. Tenho 2 consultórios, juntamente com Sônia, um no centro de Niterói e um no bairro de Caraí. Aldine, meu amor, você Tudo bem. é minha paciente. Ai, que Fiquei felicidade muito ser. feliz. Que felicidade ser sua paciente e conhecer a Sônia, né? Através da Simone, a gente teve essa alegria de conhecer a Sônia também, né? Uhum. Muito legal. Muito legal mesmo. Pra nós é uma alegria. Oi? Pode falar. E o nosso papo hoje é medo, né? Tá com medo? Medo. Vai que a coragem te encontra no caminho. É verdade. Isso aí. Medo versus transtornos. O pessoal, Sim. Simone, só para o pessoal que tá vendo essas telas, tá conseguindo nos assistir. Tá todo mundo enxergando A nós. gente tá vendo tu também. Não sei porquê, né? Não aparece nós lá pra Simone. Posso fazer a primeira Aconteceu pergunta? isso comigo, pessoal. Aconteceu, eu fiz uma live, tá, Simone? Aquela live que eu fiz com o pastor Lucas, de São Paulo. A gente não conseguia se ver, mas o pessoal, como a Nunes, falou, ó, estou vendo as 3 telas. Eles conseguem visualizar a gente e às vezes a gente não consegue ver uns aos outros. É normal isso acontecer. Então tá, vamos Tranquilo. lembrar aqui então. Vamos, em primeiro lugar, de novo agradecer a Simone e a Sônia, agradecer, né, ao pessoal que está aqui com a gente, ao pessoal que vai assistir depois. Pra gente é muito importante a gente ter, né, uma presença dessas, né, das gurias aqui carinhosamente falando, né, aqui com a gente no Papo de Anjo. A gente fica bem feliz mesmo, pra gente Muito, representa muito muito, feliz. viu, gurias? Posso fazer a primeira pergunta? Posso perguntar? Pode. Posso eu perguntar? Como saber se é necessário? Como saber se é necessário procurar atendimento profissional, tratamento com um profissional? Como é que a gente sabe? Quando é que dá o start, assim, né? Opa, eu preciso procurar uma ajuda profissional. Que... As gurias fiquem à vontade, então, para responder. A Sônia. Vai, Simone, responde depois eu respondo. Então, olha só. O medo ele é o nosso instinto de sobrevivência, né? Mas existe uma fase do medo que ele deixa de ser uma condição inerente para ser uma condição limitante. Então a pessoa não sai mais de casa, tem medo de tudo, tem medo de escada rolante, tem medo de... ela fica assim totalmente ligada ao medo. Então, Ela fica escrava do medo. Escrava. Exatamente. Quando acontece isso, deve procurar um profissional da área de saúde. Porque a vida dela vai ficando limitada demais. Ela para de ser feliz, ela para de viver, porque ela fica em volta do medo que às vezes nem é real. Por exemplo, medo patológico. Quem não tem pessoas que têm medo de cachorro, gente, isso é normal. Agora,
se esse medo de cachorro passar de um certo ponto, ela tem que procurar, porque já é uma fobia daí, né? Então ela tem que começar a procurar. Medo de lugares fechados, né? Também ela precisa procurar, porque é claustrofobia. Sim. Então o medo também traz algumas fobias. Lugares abertos, acrofobia. Então tem vários medos. Sim. E aí ela precisa procurar. É importante, Simone, falarmos aqui que todo medo em excesso é muito importante. Todo medo em excesso, tudo que é em excesso tem uma falta. Então, quando as pessoas perceberem que esse medo, igual a Simone já falou, está em excesso, que vai começar a causar, aí vai vir os transtornos, né, de fobia, síndrome do pânico. Então, você vai ter que se autoconhecer e ver, opa, não é um medo natural, porque o medo natural ele vai existir. Eu e a Simone, né, sabemos que ele existe e numa terapia a gente não vai conseguir zerar, porque ele é natural. Mas quando é um medo em excesso, que nós vamos entrar depois nessa fala, vocês têm que, sinalizar e correr para fazer terapia. É porque o medo também, né, Soninha, é uma proteção, uma segurança e uma estabilidade. Por exemplo, a gente tem que ter algum medo. Imagina, eu vou ficar ali na ponta da janela, no 10º andar, né? Eu posso cair, gente, eu posso ter uma vertigem. Então, o medo também faz isso, também é a nossa segurança. Quando a gente tem que ter eu tenho medo dali porque realmente eu posso morrer. Então, o medo também não é só coisas ruins. Ele não só traz transtorno, ele também te traz uma estabilidade e uma segurança, né? Uma proteção. Uma proteção. Sim, porque já pensou, a criança vai lá no quintal, um adulto, vê uma cobra venenosa, vou meter a mão na cobra. Olha aí, então Deus já criou esse medo natural. Então nós temos que estar atentos para tudo que é em excesso. Medo em excesso tem que ter tratamento, tá bom? Todo medo que traz desconforto, daqui a pouco vamos falar, o medo que traz desconforto, esse precisa ser tratado. Viu? Viu, pessoal, olha aí, ó, né? Às vezes a pessoa pensa, né? Nossa, mas por que eu tô tão diferente assim? Eu tô me sentindo arredio, assim, de repente, pra, sei lá, pegar um transporte público. Eu tô estranho de pegar um elevador. Que estranho, né? Se está crescendo, como as nossas convidadas aqui falaram, se está tomando espaço demais e limitando, né? Procure, então, uma profissional para conduzir vocês nesse tratamento. A gente queria falar um pouquinho também, meninas, sobre que vocês tocaram sobre a fobia. Vocês podem falar um pouquinho para nós de fobia e medo, diferença? Então, existe uma voz interior na mente da gente que às vezes está nos alertando, né? Olha, algo não vai dar certo, você não é capaz, né? Só que quando essa voz se torna pertinente e repetitiva e você começa a se limitar, tipo assim, eu tenho medo de lugares fechados. Então, eu não entro no elevador, vamos supor, né? Porque eu tenho medo de lugar fechado. Não é o meu caso, mas tem muitas pessoas que têm. Então, isso é uma fobia, né? Uma claustrofobia. Isso. E existe também o medo de lugares abertos, não é só fechado, não. Tem pessoas que tem daí é arofobia. Acho que o nome é esse. Então, quer dizer, existe vários tipos de medo, várias fobias que o medo traz, né? Tem aquele medo que eu te falei que é patológico, que não precisa ser tão real, mas a pessoa cria uma fobia, né? Com medo de cachorro, com medo de coisa. E existe medos que realmente são transtornos, porque eles podem fobia social. Claustrofobia, fobia de animal, associado sempre a perigo. Então, isso cria os transtornos, né? Que são as fobias. Isso. E é legal a gente salientar aqui com vocês que essa fobia, ela não nasceu do nada. Ela vem lá da infância.
tudo acontece, depois a Simone também vai falar um pouco, tudo acontece na primeira infância, né, Simone? Olha lá, você vai falar daqui a pouco sobre o medo dos pais que causam nos filhos. Então, essa fobia é um evento que aquele indivíduo adulto passou quando era criança lá atrás. E a gente consegue mapear esse paciente e descobrir a raiz dessa fobia, fazendo terapia. Vai lá, Simone. Interessante. Então, olha a importância, gente, de fazer uma terapia, hein? Isso. A fobia vem... Qualquer transtorno tem uma raiz da primeira infância. E a gente consegue descobrir, fazendo terapia com a pessoa, de onde que começou a raiz da ansiedade, da fobia, da depressão. A gente consegue mapear os nossos clientes e descobrir a raiz e descongelar os nossos clientes. Então, infância é um solo que se pisa a vida inteira, né, gente? A gente não apaga o que viveu na infância. E na infância tem muitos pais, né, que nos ensinam a ter medo. Então, eles nos ensinam a temer. Olha só, se você não fizer isso, o velho vai vir te pegar. A criança fica com medo, tem uma fobia social. Nossa, eu não posso sair de dentro do quintal, de dentro de casa, porque alguém vai me levar. Olha, imagina só. Isso, quando a gente era criança, a gente escutava muito. Por exemplo, assim, minha avó dizia para mim, Simone, se você sair para brincar na rua, o velho do saco vai te levar. Gente, quem era o velho do saco? Ninguém sabia, mas... Eu também a me mulher criei loira, né? isso. A mulher loira do banheiro. Então, e a gente tinha um medo de uma coisa que era irreal para nós, mas que medo é esse? Então, você imagina, a gente aprende por repetição, né? Você imagina todo dia tu quer brincar com as amiguinhas, a tua avó fala, se tu for, o velho de saco vai te pegar. Se tu for... Aí tu começa criando o quê? O medo de sair de casa, uma fobia, você fica né? Não quero mais sair, porque se eu sair, eu não volto, alguém vai me levar. Então você vê que os pais colocam esse temor em nós e a gente fica, às vezes, leva pra vida inteira, gente. Tem gente que não, que assim, eu quero ir, eu acho que eu vou lá naquela festa, né? Mas tem muita gente, não vou ficar em casa. Sim. Por quê? Fobia Porque social. lá atrás ele escutou, você não pode sair de casa. Se você sair, vai acontecer algo negativo, vai acontecer coisa ruim. Então, a pessoa vai levando para a vida, né? E outro jeito também que a gente traz é quando a gente tem experiência negativa, né? A gente faz alguma coisa e o resultado é negativo. Por exemplo, eu vou dirigir meu carro e eu acabo batendo o carro. Causa um acidente. Então, uma experiência negativa faz com que eu não queira dirigir mais, gente. Eu não quero pegar a estrada, eu não quero dirigir mais. Isso tá onde? No medo. O medo. Eu tive um cliente assim, né? A Simone até conheceu ele. E aqui a gente não fala o nome, né? Dos clientes para reservar, né, a identidade de cada um deles. Sim. Mas ele sofreu um acidente na estrada. Ele capotou com o carro e ele chegou até o meu consultório com essa queixa. Né? Uma das queixas era essa, que ele não estava dirigindo, ele estava travado nesse evento que aconteceu com ele na estrada. Então ele criou um medo muito grande de voltar a dirigir. E ali nós fizemos o reprocessamento generativo com ele e ele voltou a dirigir. Então é um medo, né? É um medo muito grande de voltar a fazer aquilo que fazia. E para você ver, os medos da infância a gente traz na vida adulta porque o nosso inconsciente é temporal, não existe passado e futuro. Tudo parece que aconteceu no presente. Por isso o medo se torna muito presente, porque a nossa mente, ela trabalha desse jeito. Então, como é atemporal, o que aconteceu lá na infância pode ser um gatilho no presente e você vai viver com a mesma somatização e intensidade que você viveu lá atrás, lá na infância ou na adolescência, sendo que acontece na vida adulta apenas um gatilho e te traz toda a somatização no corpo. Vamos exemplificar para ele, Simone, um transtorno que traz muitos sintomas no nosso corpo. Qual é o transtorno que traz, vocês sabem? Qual é o transtorno que traz muitos sintomas que vocês somatizam? Vocês sabem, vocês dois?
Qual que é? Qual que é o transtorno que causa um deles, né? Que tem vários. Mas esse é que o povo brasileiro tem sofrido muito. Estamos no primeiro lugar do ranking. Ansiedade. Estamos no primeiro lugar do ranking, né, ansiedade. Então, esse é o lugar. E quem falou aí? Peraí, quem falou? Ansiedade. Ponto pros meninos! A ansiedade. Pois é. Sim. Ela nasceu também de um evento, da primeira infância, e a pessoa traz para a vida adulta e leva para o futuro e faz o pior filme e traz novamente para o presente. O ansioso acha que vai acontecer a pior coisa, né, Simone? Se eu sair de carro eu vou bater, se o tempo tá assim vai chover, eu não vou conseguir, eu não vou fazer. Então o ansioso vive fazendo os piores filmes. E a Simone vai... Simone, quando somatiza, fala aí, minha filha, o que acontece no corpo? Fala aí. Olha, eu quando comecei o atendimento, eu peguei tantos ansiosos que eu quase somatizei. Eu já estava somatizando também. Era tal de taquicardia. Mas eu tô suando, tô passando mal. Gente, eu vou pro médico, eu tô morrendo, meu coração tá acelerado, minha mão tá molhada, eu tô com enjoo, tremedeira, enjoo. Menina, era assim, o pior quadro, a pessoa vai colapsar, né? Vai ter um colapso. E aí, eu falava assim, respira. Vamos respirar tranquilamente. Essa sensação, ela dura de 15 a 30 minutos, mas é só uma sensação somática no seu corpo. Você quer ir para o hospital, chega lá, você vai fazer todos os exames, vai ser furado. O máximo que o teu médico vai colocar é um Dramin para você passar o enjoo, que de fato a pessoa somatizando, ela vai sentir. Aí depois de atender muitas pessoas assim, diz assim, nossa, tu sabe que eu fui, fiz ressonância, fiz isso, aquilo. Não dá para procurar um neuropsiquiatra. E eu falo, então, né? Então da próxima vez, respira aquela respiração diafragmática, segura o ar, solta. Ou se não, procura colocar a sua mente em outro foco. Escuta uma música, vai andar, vai ver um filme. É óbvio que a pessoa, quando está com ansiedade, um TAG muito alto, ela não vai ter esse raciocínio. Ela vai ter o raciocínio que ela está morrendo. Gente, eu estou infartando, meu braço está formigando, eu já não sei, não está entrando ar, minhas mãos estão molhadas. Meu Deus, se você parar para observar, é tudo nessa parte torácica aqui, ó. Só fica Aí, se você aprender a respirar, evita de você ficar lá no hospital e pegar uma bactéria, pegar uma outra coisa. É só esperar, gente. Vai passar. E na nossa terapia, eu e a Simone, a gente ensina os nossos pacientes, né, clientes lá, a fazer essa respiração, a interromper uma crise, um TAG de ansiedade. Então é muito importante você estar se autoconhecendo e sabendo que essa ansiedade traz uma raiz muito forte da sua infância, tá bom? Ela nasceu lá atrás e você está levando para a sua vida adulta. E muitas vezes, né, Soninha e Aldine, os pais nos ensinam tanto ter medo que aquilo se torna uma crença limitante. Então a gente fica limitado naquele pensamento que é dos nossos pais, que na verdade o que ele nos ensina é para nos proteger. Mas se você parar para pensar, muitos dos medos que a gente tem são medos que eles tiveram lá na infância deles. E essa crença limitante vai vindo com a gente, né? Então a gente vai levando. Nós vamos repetindo, né, padrões. Então, a gente vai alimentando ela. E se a gente vai alimentando esse sentimento, a única maneira de sair da crise limitante é procurar uma ajuda profissional mesmo, gente. Porque a gente acredita que aquilo é verdade, que realmente vai acontecer. Tipo assim, muita gente, quando pequeno, não sei se vocês... manga com leite. Não pode. Verdade. Vai morrer. Gente... Como que você come mousse de manga? Me diga aí. Ninguém comeu mousse de manga? Sorvete de manga não leva leite? Verdade. Então, e muitas coisas são competições, né, Simone? Somatizam, passam mal.
Passam mal, gente, porque é uma crença limitante que ela traz lá da infância. Que o pai incutiu na cabeça dele, ó, se tu para comer manga e tomar leite, vai ter congestão. Pronto, aquela pessoa vai passar uma vida inteira com aquela crença, e se por acaso ela comer e perceber que comeu, ela vai pro hospital, gente. Porque o medo faz isso. O medo tira coisas. E esse medo é patológico daí. Porque é uma coisa que não é real, gente. Manga com leite, a uva com melancia. Menina, pode não. Tomar banho de rio. Ó, gente, mora no sul, eu sou gaúcha, gente. Tô puxando aqui a memória. Banho de rio, depois do almoço, congestão. Quem que não entrou, quem não comeu na piscina, vai lá pro Nordeste. Quem vai pro Nordeste, gente? Tem hotéis que você, as mesinhas são dentro da piscina, já que tu tá dentro da água, gente. Comendo. Esses dias eu achei muito engraçado esse negócio de comer e ir pra piscina. Não pode comer e ir pra piscina. Aí eu achei muito engraçado que um cara falou assim, isso aí foi os pais da gente que inventaram, porque eles queriam se testear, dar uma dormida depois do almoço, e diziam assim, não, vão pra piscina depois do almoço que vai fazer mal. Mas na verdade é porque eles queriam dar uma dormida pra não precisar ficar cuidando, sabe? Exatamente. Desculpa, né? Aí essa crença limitante nos traz o quê? O medo. Medo. E sem contar também, pessoal, que os pais também muitas das vezes fazem essas coisas. Vou puxar a orelha dos pais que estão aqui, tá? Assistindo essa live, porque fica botando medo na criança. Oh, não vai no escuro, não. Ou um monstro vai te pegar. Olha a cuca, olha o saci. Toda hora tá te chamando no sítio pro capão amarelo pra dentro da casa deles, botando medo nos filhos. É o sítio inteiro. Né? Tirando o narizinho. Emília! Aí a criança vai crescer com medo. Nós estamos no parque de infância. Mas olha só, vamos voltar para a vida adulta, gente. Vamos voltar para a vida adulta. O que acontece? O medo natural. Medo natural é, tipo assim, eu, por exemplo, eu venho do consultório, às vezes 8 horas da noite, é noite, as ruas ou estão desertas, algumas quadras desertas, e outras quadras têm movimento. Esse medo é um medo natural. Eu devo passar numa quadra que esteja um pouco mais vazia e ter medo de ser abordada. Natural. Agora, se eu chego em casa, tá? Eu tô chegando em casa, vou dar um exemplo bem do transtorno. Chego em casa, eu fecho a porta, eu tenho medo de andar no escuro, isso não é mais natural. Isso já é um transtorno. Isso eu preciso de ajuda. Porque se eu estou dentro da minha casa, num lugar seguro, eu fechei a porta, só entrou eu e eu tenho medo, isso já não é um medo natural. Já é uma coisa mais patológica daí, né? Excessiva, né? Então, a partir do momento que o nosso medo começa a nos atrapalhar de viver nossa vida normalmente, é assim, um mau sinal, então. Isso, quando você começa a travar, começou a travar, deixar de ir nos lugares por causa do medo, já não é normal. Não é normal. Então, a gente tem que. Daí, então, a gente tem que cuidar, né? Tipo assim, ó, também no trabalho, muita gente trabalha, né? O chefe chega com uma tarefa diferente. O medo natural é que eu escute e tento desenvolver aquela tarefa. Mas quem tem transtorno, medo, às vezes fica paralisado, fica procrastinando e não consegue executar a tarefa. Tá com delay. Tá com delay. Então, quando isso impede dela realizar a tarefa, esse medo já não é mais natural. Aí tem precisa ver, porque a pessoa ou vai procrastinar, ou ela vai ter sudorese, vai ter enjoo, Cara, ela vai ter vários fatores que impeçam dela fazer aquele trabalho até o final. É o medo que vai paralisando a pessoa. Então, isso já não é natural também. Porque é normal o teu chefe chegar com alguma coisa fora da sua rotina. Não todos os dias, mas de vez em quando, né, gente? Então, tem que tomar cuidado. Então, quando o medo te impede de realizar também a tarefa até o final e você fica procrastinando, né? Pois é, eu tive uma cliente também que aconteceu isso. Ela teve uma trava emocional empresarial. Ela já tinha habilidade em fazer essa tarefa, só que ela passou por 3 empresas que ela começou a travar. Quando ela via a figura de autoridade lá masculina, ela não conseguia abrir o computador e mostrar os projetos. Ela travava.
Então ela veio até mim com essa queixa e eu consegui descobrir que isso era uma trava da infância. Que o pai dela, quando chegava para ensinar os deveres a ela, gritava com ela. Gritava muito. E ela tinha muito medo do pai. Muito medo do pai ensinar os exercícios, as tarefas escolares. E ali eu consegui achar a raiz dela. E aí nós fizemos um descongelamento, que tudo vem da infância. A gente leva para a vida adulta. Tudo começa lá atrás. E aí nós trabalhamos e ela agora conseguiu ficar na terceira empresa sem essa trava, sem esse bloqueio da infância. Que ela fazia transferência do pai para o patrão, para o diretor, para o coordenador, e nós conseguimos resolver essa demanda dela. Lembrando, Soninha, que o medo é muito particular, individual e é conforme a vivência, né? Como você falou, ela transferiu porque foi conforme a vivência, né? E ele tem escalas, ele tem escala de prudência e de completo terror. Dessa menina, provavelmente o completo terror, ela trazia a presença do pai para o patrão. Tu imagina como que ela trabalhava, né? Ela trabalhava. Ela não conseguia desenvolver o trabalho dela. Então aí já passou do medo natural, né? Porque o medo natural é para te trazer segurança, né? Não é para te paralisar. O natural não te trava. O natural você segue em frente mesmo com medo. Eu vou começar uma live com medo, mas eu vou. Eu vou abrir um canal, mas eu vou com medo. Mas o tudo em excesso é fora do normal. Você não consegue desenvolver. Então, tem pessoas que desenvolvem um medo que é medo de doença, de se contaminação, né? Então as pessoas hipocondríacas nem usa mais essa palavra atualmente porque é pejorativa, a pessoa se sente mal. Mas ela tem, se ser que, claro que depois da pandemia todo mundo tem esse medo quase, um pouco, né? Falar que lá na China tem um vírus, a gente já tá aqui, Jesus, né? Mas depois da pandemia existiam muitas pessoas que ficaram hipocondríacas por causa que ficaram com medo de contaminação, ficaram com medo de pegar o vírus, né? No caso, que a gente sabe, né? Então tem pessoas que eu vejo aqui na rua, aqui no Rio, que ainda usam máscara, gente. A gente vê também aqui. Aqui também tem. Eu vejo pessoas, o álcool em gel tem em tudo quanto é lugar, não tiraram ainda. Não tiraram, não. Tem pessoas que tomaram remédio por conta própria. Isso o quê? Isso é do medo. Uma pessoa ficou hipocondríaca, tem medo de me contaminar novamente. Tem pessoas que realmente perderam pessoas devido ao Covid. Então, você imagina o quanto de medo existe no mundo. Não é no Rio Grande do Sul, não é no Rio de Janeiro, o mundo inteiro. É no mundo, né? Sim. Passamos esse medo, né? Pessoas chegam no nosso consultório. Eu peguei uma paciente que, se eu não falasse que ela corre para o hospital, acho que ela teria morrido. E ela fala, você salvou a minha vida. Por quê? Se automedica. Isso. Também. Só que as pessoas não têm noção que automedicação, gente, você se faz isso porque você tem um medo. É sério, isso é muito sério. Se você tá com medo, você vai lá e se automedica. E aí o que acontece? Aquele remédio, às vezes, ou potencializa o que tu tá tomando para pressão, ou anula, gente. Cuidado com esse medo de se contaminar, esse medo de pegar uma bactéria, esse medo que todo mundo acabou ficando. Todo mundo assim, eu tô dizendo assim, porque é uma parcela bem grande. E 2026 está prevendo muitas pessoas com muitos problemas devido a isso. Então é um alerta, não é, sabe? Cuidado, o medo faz com que você se automedique. E isso é muito perigoso. É muito importante falar sobre isso. Porque essa pessoa que eu falei para ir para o hospital, o rim dela estava parando, quase. Ela foi internada na mesma hora que chegou no hospital. E foi imagina, na gravidade que já estava. Então, e por que ela se medicou? Por medo. Então, o medo em excesso, ele pode tirar a tua vida, gente. Né? E aí, o que é? Um transtorno de estresse pós-traumático. Esse é o medo que eu falei agora. A gente sente no Sul. Quantas pessoas eu fui voluntária, Sônia foi voluntária, quantas pessoas estão com TEP? A maioria dos
gaúcho, gente. E o que a pessoa sente? O mesmo sintoma da ansiedade, mas agora tu multiplica por 100. Nossa, intenso. Aí o que Gente, acontece? Já não é ansiedade, é pânico. É pânico. É pânico. E pânico é medo da morte, o tempo todo. O tempo todo. A pessoa faz com que a adrenalina e o cortisol circule quase 24 horas naquele organismo. Isso aí, sim. o tempo todo. E aí o que acontece? Ela prepara aquele corpo o tempo todo para luta ou fuga, gente. Leva 7 horas para te baixar o teu índice de cortisol. Agora tem um dia tendo 24 horas, essa pessoa tendo pânico 3 vezes ao dia. Já acabou o dia, ela não tem mais horário para baixar. Ela não tem paz, né? Ela não tem paz, né, Simone? Emocionalmente falando, essa pessoa não tem paz. Tá o tempo todo em luta e fuga. O tempo todo. O tempo todo. tempo Não se todo. recupera. Olha como ela sofre. A Aldine sabe muito sobre cortisol e adrenalina, né, Aldine? Falamos bastante. Falamos já bastante, né? Então, você Verdade. imagina, se o dia tem 24 horas e a pessoa tem crise de pânico e esse cortisol, essa adrenalina tá ali 24 horas, acha que essa pessoa não vai ter paz? Não, ela vai ter aquele medo exacerbado que pode levar ela para quadros clínicos de depressão, né? Isso. Ansiedade. Ansiedade. Limitar Então, a pessoa, né? O TEP é muito grave. O evento de estresse pós-traumático, eu acho que eu gostaria que Brasília olhasse para o Rio Grande do Sul, porque muitas pessoas ficaram com isso, gente. Transtorno de estresse. Olha, eu tenho uma paciente que eu atendo lá do transtorno, que eu fui voluntária, eu ainda continuo atendendo ela. Cada vez que chove, ela quase morre. Ela quase morre. Ela fala, Simone, o tempo tá para chuva, e já entra em pânico. A palavra é pânico, gente. Não é ansiedade, não. É pânico. Algo intenso. Eu não sei como é que tá o tempo de vocês, até que hora vocês vão conseguir ficar com a gente. Porque daí eu já vou abrir para quem tiver perguntas para fazer alguma pergunta aí, né? Uhum, tá, deixa eu só numerar aqui os 10 tipos de medo que são os medos mais corriqueiros, tá? Vamos lá. O primeiro medo. Vamos lá, Soninha. Medo da morte. Quem não tem medo do finito, gente? Sim. Esse medo a gente já nasce, que a gente não sabe o dia que vai morrer. Fica lá, né? Medo do fracasso. Quem não tem medo de fracassar na vida? Verdade. Né? Muita gente procrastina, não faz nada pelo medo de fracassar. Medo de rejeição. Menina, quem é que tem amiga dedo podre? Ninguém tem amiga dedo podre? Eu acho que alguém tem aí, depois vai falar aí com a gente aí. Na mensagem alguém vai falar aí. Mandem as perguntas. Isso, manda aí, pessoal, as perguntas. Vamos lá. Medo da solidão, pessoal, né, Simone? Medo da solidão. Uhum. Bem. Qual a pergunta? Não, ainda ninguém mandou perguntas. Ainda não, então vamos continuar. Continua aí. Medo da rejeição, menina. O pessoal tá com medo de mandar pergunta. Mas pode mandar, a gente vai ser um prazer responder. Ó, medo da rejeição é aquela amiguinha dedo podre, que vai lá para não ficar sozinha. Ela escolhe qualquer companheirinho. Ela entra no quê? Relacionamento abusivo, tóxico. Ela tem medo da rejeição, gente. Aí o que acontece? Essa pessoa que tem medo da rejeição, ela consegue quem de parceirinho? Um borderline. Aí vai entrar a dependência emocional, né? A dependência emocional. Exatamente. Ela entra na dependência emocional. Imagina, gente. O borderline e borda com ela, gente. Ele ama ela de manhã e odeia à noite. E ela se submete. Porque ela tem medo da rejeição, ela tem medo da rejeição, do abandono. Do abandono, da solidão. Então, solidão. E aí então ela escolhe qualquer. Ela não quer ficar sozinha, ela tem medo. Aí ela. Se a pessoa se encantou com ela tá aceitando. E aí que acontece essas relações que a gente vê na televisão abusivas, né?
dependência emocional, essa coisa do me deixou, vou te matar. Sim. Por quê? Porque ela tem tanta dependência, ela tem o dedinho podre, ela tem tanto medo da rejeição, do abandono, que ela se submete a qualquer tipo de relacionamento. E relacionamentos abusivos, né? Vamos lá, medo de perder o controle. Quem não tem medo de perder o controle, gente? Isso é verdade. Isso é real, isso é... Né? Quem não tem medo numa discussão, alguém fala contigo atravessado e tu tá ali te segurando, diz assim, pelo amor de Deus, não fala mais porque eu vou perder o controle. E tu tá avisando, para, Fulaninho. Para, eu Fulaninho. mesmo sou assim, tenho medo de perder o controle. Então, medo de perder o controle. Medo do desconhecido. Quem não tem medo do desconhecido? Todo mundo, gente. Nossa. O novo assusta. Você não sabe com o que tá lidando, né? Medo de envelhecer. Esse é... Tem. Porque medo de envelhecer, gente, não é só questão mental, é questão financeira. Se eu não me preparei na vida, quando chega lá nos meus 50 anos, eu vou fazer 55, uma idosinha, fica pensando, meu Deus, e agora? Não dá para voltar, né? Não é Verdade. Soninha, cadê você? Medo do julgamento, vamos falar um pouquinho? Pode continuar, Simone. Pode falar. Depois eu falo. Paralisa a sua vida pensando que os outros, com medo do que os outros vão falar. Gente, você nasceu para viver a sua vida, não do outro. Cada um no seu quadrado, né? Verdade. Se a gente for viver do que os outros pensam, a gente não vive, a gente sobrevive, né? Medo de espaço fechado eu já falei, de altura eu já falei. Então esses são os 10 medos mais apontados pela saúde. E faltou o medo da solidão. A maioria das pessoas tem medo de ficar sozinha. Sim. E aí é como está dentro daquele que você falou aí de cima, da rejeição. Então o medo da solidão é o medo do abandono. As pessoas se sentem abandonadas. Aí chega uma certa idade da velhice, se sente só. Mas dessa solidão, a pessoa pode fazer uma solitude, transformar essa solidão numa solitude. Aproveitar aquele tempo ali para fazer um exercício, para ler a Bíblia, para fazer amigos, vai no WhatsApp, conversa ali. Então, transforma essa solidão numa solitude. Vai ler um livro, não é mesmo? Vai ver um filme. Tem quantas pessoas aí moram sozinhas e tá tudo bem. Então, tem que deixar esse medo de estar vivendo sozinha, dessa solidão, sendo escrava dessa solidão, desse sofrimento. Para com isso. Transforme esse momento de solidão numa solitude, pessoal. Bora refazer a tua vida. Parar de ficar nesse mimimi da solidão, esse medo. Né? Quer ter um hino, tá sofrendo porque quer. Sai disso, para com isso. A primeira atitude é você de casa aí que tem que fazer. Eu vejo tanta gente falando, tô sozinha. Por que quer? Vai pegar um livro, vai ver um filme, liga para um amigo, né? Outra coisa que acontece, gente, que é muito perigoso quando a pessoa tem uma crise de medo, é compulsão à alimentação, gente. Também. Muito perigoso. Deixa eu falar aqui, tem uma pessoa aqui que quer fazer uma pergunta. Gostei muito. Lê aí pra mim, fica do meu óculos. Ela não é uma pergunta, ela fez uma colocação aqui, ó. Por sinal, é minha irmã, essa indivídua aqui, a Mirella Nunes. Medo de perder as pessoas que amamos. Muito comum, isso né? Acontece. Muito comum. Medo de perder as pessoas que amamos. Então, é o medo que eu te falei, o medo da morte, o medo do finito. Né? Ela falou isso, mas a minha irmã falou isso aí, mas quando eu era pequena, ela me deu uma enxadada na cabeça. Isso é verdade. Meu irmão também levou uma enxadada na cabeça e tá bom pra caramba até hoje. A Beda Maria. Eu abri tudo, tô aqui. A Beda Maria, que por sinal é minha mãe, a Beda Maria. A família inteira tá aqui, Simone, a família inteira. Beijo pra vocês. Gostei muito de assistir essa palestra. Tenho medo de fazer uma pergunta errada. Deixe para a próxima vez. Essa aí que eu tava falando. Ela tem medo de fazer, olha só.
Faz, minha filha, aproveita essa oportunidade que estamos aqui, eu e a Simone. Faz sua pergunta, que nós vamos responder com muito carinho, viu? Joga esse medo. Manda as perguntas. Participem, que as meninas estão aqui. E agradecer também a Vá, né, que é também minha cunhada. A Valéria também é minha outra irmã. A família inteira, né? Entrou agora há pouco. Tá, a família quase toda. Ô, Valéria, manda uma pergunta aí. Gurias, essa questão... Ah, isso é verdade. Olha, ela se defendeu ainda. Aqui, ela tá falando suas mães aqui, ó. Rodrigo me incomodava demais. Fofoqueira. Eu vou perder o controle contigo, Mirella. Tudo vai a respeito da tua irmã, que é o mais novo. Outra coisa que o medo faz é o toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Eu vou sair de casa, eu fechei a porta, eu volto e olho 10 vezes. Eu chego no lugar, eu lavo as mãos 1000 vezes. Né? O gás aberto, fechado, vai ver 1000 vezes. Né? Transtorno obsessivo compulsivo, quem traz isso é o medo. Isso é real, né, gurias? Isso a gente fala assim, né? Parece. Será que é tanto, mas é real? É real. Isso. É real. A compulsão alimentar é real. Né? Isso acontece do nosso lado, às vezes, né? Com qualquer medo, a pessoa invade a geladeira, depois ela... Só que, assim, é muito perigoso a alimentação, não é só pela obesidade, é pelo diabetes, pelo problema cardiológico, né? Exato. Não é... Mãe. Faz uma pergunta, mãe. Faz uma pergunta e para de incomodar aqui na live. Gurias, vocês podem falar um pouquinho, até vocês estavam falando, mas dá mais uma pincelada ali sobre sintomas físicos, né? O medo, somatização. Como acontece isso. Soninha é ótima de somatização aí. Soninha, deixa pra ti. Então, é que nós já falamos aqui, né? A somatização dos transtornos, o que vai causar? Você com muita ansiedade, o TAG, você vai ter sudorese, você vai... Tem muitos que até desmaiam, conforme aquele pânico, aquele medo da ansiedade crônica causa desmaio. Aqui mesmo onde eu moro tem uma menina que sofre de ansiedade, ela chega a desmaiar, tá? Então vai sentir falta de ar, dor no peito, coração acelerado, vai somatizar. Os transtornos vão estar ali com a pessoa e automaticamente vai sentir as mãos dormentes, os pés. Conforme o medo, você vai sentir várias coisas. Dependendo da pessoa, cada um, né, vai reagir de um jeito. De uma forma. E aí, é isso que vocês estavam falando, né, gente? Existe, né, pessoas profissionais capacitadas para auxiliar, né? Sim. Então, procure ajuda se você está precisando, procure. Existem vários profissionais muito capacitados, como as gurias aqui e outros profissionais. Existem opções, existe tratamento, né? Sim. A gente não precisa se fechar, né, no mundo ali do medo, do pânico, da ansiedade e travar a vida da gente, né? Isso aí, Aldine, eu quero só bater nessa tecla, mais uma vez, é muito importante. Todos os medos, toda emoção tem lógica, tá? Toda emoção. Os medos eles já existem desde a nossa infância. Foram absorvidos de acordo com cada família. Cada família falou e fez de um jeito. E aquela criança vai se adaptar àquele jeito e vai levar aquele medo com aquela segurança e estabelecido daquela forma que ele recebeu. Se ele foi uma criança que o pai colocou muito medo, a mãe, e foi insegura, com certeza é um adulto inseguro, um adulto com muito medo, até o dia de hoje. Não é que o medo surgiu agora, não. O medo sempre esteve com ele. Só que vai chegar uma hora que vai ficar gritante, né? Precisando de ajuda terapêutica mesmo. Aquele medo vai travar, nós falamos aqui. Aquele medo vai travar o indivíduo de forma que ele não vai conseguir desenvolver e evoluir em nada, nenhuma área da vida dele. Nem na área sentimental, nem na área profissional, nada. Vai tudo travar. Tá bom, pessoal? É bom falar isso aqui. Mas também
É bom falar que a terapia, ela pode reduzir a intensidade. Gente, a gente não pode perder o medo, porque o medo também é proteção, né? O medo te impede de se jogar da janela, de fazer várias coisas. É uma loucura. De fazer. Então, a gente, na terapia, a gente começa convertendo em motivação e viver com mais confiança. Mas agora, eu vou tirar todo o medo, gente, ninguém tira o medo. Só se for um medo, Simone, se for um medo traumático, a gente consegue. Igual aquele cliente chegou, capotou no carro, é o medo traumático. Então a gente consegue resolver. Isso. Eu já me separei, uma traição, medo de ser traída várias vezes. Então nós vamos trabalhar para que ela possa evoluir e arrumar um namoradinho e casar em nome de Jesus. Entendeu? Então, vai motivar e ter confiança. Ela vai voltar a ter confiança nesses tipos de medo, né, que ela traz. Mas aquele medo natural que nos protege, nos preserva, esse vai continuar, gente. Temos que tê-los. Eu queria dizer para vocês como é que as pessoas que estão assistindo agora aqui com nós e que vão assistir depois desse vídeo, como é que elas fazem para chamar vocês, para marcar uma terapia. O que vocês aconselham? Uma vez por mês é o suficiente? Depende do caso. Para vocês deixar o contato ou deixar escrito aqui embaixo nos comentários, ou como é que as pessoas fazem para entrar em contato com vocês, né? Por exemplo. Se quiserem consultar, por exemplo, com vocês, com as duas, né, com uma de vocês. Então, pode ser pelo Instagram, né? Nós temos as páginas, né? O meu é Simone Marciniak, terapeuta. Deixa um direct que eu entre em contato. Beleza. Okay. E atendimento como é Rio Grande do Sul, a gente está fazendo atendimento online, mas é um atendimento igual de consultório, gente. Não muda nada. O meu Instagram já está embaixo, já coloquei. Online, viu? As pessoas têm medo do online, mas é a mesma coisa, viu? É a mesma coisa. A minha esposa é a prova disso. É o mesmo resultado. Eu atendo pessoas da África e Portugal. É o mesmo resultado. Tá bom, pessoal? Exatamente, pessoal. É como se a gente estivesse assim com as meninas assim, frente a frente ali numa sala. É o mesmo excelente. Vamos ver se vai entrar mais alguma perguntinha agora aqui. A gente quer agradecer muito vocês. Vocês não sabem o quanto vocês deixaram nós felizes de fazer essa live. A live nossa que mais teve gente assistindo, assim, foi essa. E a gente está muito feliz mesmo, porque eu sei que o tempo para vocês é bem corrido, né? E vocês têm aceitado, muito queridas vocês, gostei demais de conversar. Abrilhantaram aqui, né? Complementaram. Estou muito feliz mesmo, assim, ó. Muito feliz mesmo. Cadê o print? Tem que bater o print. O print da gente. Tem que fazer um print, é verdade. Vamos fazer um printzinho depois. Eu entendi um brinde. Um print. Não! É um print! Como é que se faz o print? Print da tela? Alguém que esteja vendo as 3 telas, porque eu tô só vendo o preto. Tá. Não, tá. Depois, quando a gente encerrar, eu faço o print e mando pra vocês. Aí Gurias, ela vai botar no story. Tá? Pode marcar a gente. Com certeza. Excelente, Marcelinho. Obrigado. Obrigado, pessoal. Marcelinho. Valeu, Marcelinho. Excelente. Obrigado, viu? Obrigado. Minha irmã, muito bom. Eu não tô vendo, não. Cadê essas conversas? Tá aqui. Marcelinho, muito bom mesmo. Obrigada, pessoal. Com esses meus filhos, depois de criados, me fazem passar vergonha. Essa é a minha mãe. Sua mãe? Vergonha ela disse que tinha um monte. Ela falou que tinha um monte de perguntas, mas vai deixar pra próxima. Então vai ter que ter uma próxima. Mas ela tá com medo do quê? E aí que tá. É sobre isso, diga pra mamãe. Mamãe, a live é sobre medo. Mãe, o máximo de medo que tu pode ter é deixar cair o celular, mãe. A gente também não saber responder, né? Vai que, né? Pergunta muito difícil. Gente, eu queria encerrar essa live com uma oração, pode ser? Gurios. Claro. Como vocês falam aí, gurios? É gurios? Claro. Guris e gurias. Então, quando terminar minha vida, que eu vou fazer uma oração bem breve, pequenininha, para agradecer ao Senhor. Claro. O espaço é de vocês. Eu gostaria que vocês pudessem dar uma explicadinha pra gente aqui, pra gente, eu
sou, né, paciente já, né, do método TRG, da Simone, mas você pode explicar um pouquinho sobre o TRG, assim, de uma forma breve e resumida, para o pessoal entender melhor, por favor. Sônia? Olha, a TRG é uma terapia fantástica. A Aldilene, né, seu nome? Você sabe? Aldine? Obrigado, Sérgio. Isso. Aldine, né? Vocês sabem que a luz está querendo cair aqui. É uma terapia de resultados breves. Sim. Como que é a metodologia dessa terapia? Nós trabalhamos com a raiz. A raiz está aqui. Aqui são os sintomas. Sim. E nós exterminamos as raízes e os sintomas somem, desaparecem. Tá bom, pessoal? Então, essa terapia TRG, ela é poderosa. Ela realmente traz um resultado rápido e breve, tá? E vocês ficam livres de todos os traumas. Sendo traumas, tudo que é emocional a gente consegue resolver. Patológico, não. Não é, Simone? Mas emocional, vem pra cá, que eu e a Simone queremos cuidar de vocês, pessoal. Mas isso aí, procurem elas então. A gente encaminha para neuro, para psiquiatra, né? Porque existem tratamentos que não é só terapia, gente, precisa da medicação. Psiquiatra. Isso. Ó, Chayenne, essas terapias é para criança também? Creio que sim, né? Vamos ver o que elas vão dizer aí. Sim. Também. Ó, pessoal, nós vamos encerrar. Obrigada, Nossa, eu sei que o tempo delas é curto, por mim eu ficava conversando, mas eu imagino que elas têm atendimento agora. Você quer fazer vigília? Só para falar isso, a criança também pode, então, gurias, fazer terapia, TRG? Devem. Beleza. Aí tem os contatos das gurias ali, podem no Instagram. Tem que fazer. A criança não sabe se expressar. A criança, dos primeiros de 0 a 6 aninhos, elas passam por muitas coisas. E elas não sabem, elas não têm filtro emocional. Então, elas precisam de ajuda terapêutica, sim. Pode trazer pra gente que eu e a Simone vamos ter um prazer de fazer o reprocessamento com a criança, tá bom? Beleza. A criança que trabalha no mundinho lúdico dela, né? A gente sabe que a criança tem um mundinho lúdico, não é tão realista quanto a gente. Mas a gente tem vários trabalhos que realmente fazem a diferença. Os pais ficam assim, meu Deus, como consegue? É que a gente vai trabalhar no lúdico dela. Sim. Isso aí. Legal, gurias. Então tá, acho que vamos então encerrando aqui, né, indo para o encerramento. A Sônia vai fazer uma oração. A gente espera que tenhamos uma outra oportunidade de conversar de novo. Com certeza. É um prazer. Pode convidar. Quem assistiu, as expectativas tenham sido que esperado na live, que a gente entregou o nosso melhor, né? Foi muito bom, isso aí. Coisa boa. Mais pessoas vão assistir. Tem muito assunto para mim. A gente deu os toques. Nós temos muitos outros temas, né, Simone? Temos muitos outros temas. E essa live vai ficar e mais pessoas vão assistir depois, hoje, depois do serviço, amanhã, sabe? Eu creio. Então, a gente agradece mais uma vez. Vamos então para a Sônia, né? Deixar a palavra com a Sônia. Para quem não sabe, a Sônia é missionária, hein? Missionária também, hein? Olha só que legal. E pode me convidar para empregar aí no Sul, que eu vou, com o maior prazer, levar a palavra de Deus, tá bom? Eu amo. E com manejos terapêuticos também. Eu quero agradecer aqui a todos que estiveram conosco, a família do irmão, né? Do Rodrigo. O irmão Rodrigo, muito obrigado pelo convite, todos que estão aqui participando conosco e todos que vão assistir depois também irão ser abençoados com essas informações, tá bom, pessoal? Pai amado, Pai querido, Senhor, nesta hora eu quero te agradecer por essa live, Senhor, onde o Senhor colocou no coração, Senhor, dos meus irmãos, de estar nos convidando, o irmão Rodrigo e a esposa. Pai, obrigado, vai de encontro com os familiares dele que estão aqui conosco assistindo essa live.
Senhor, vai de encontro, Senhor, ao coração de todos lá do Rio Grande do Sul. Senhor, abençoe aquele estado. Senhor, se conosco, que essa live venha alcançar muitos e muitos lugares, Senhor, muitos estados, que as pessoas possam compartilhar essa live, que as pessoas possam, Senhor, divulgar o trabalho desse canal, Papo de Anjo, Senhor. Nasceu do teu coração. Nada que a gente venha fazer de nós mesmos, Senhor. Se está dando resultado, é porque o Senhor tem colocado suas mãos poderosas nesse canal. Senhor, fica conosco. Foi muito bom esse tema. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu e a Simone estamos aqui de coração alegre, aberto, felizes por estar aqui com nossos irmãos, Senhor. Muito obrigado. Ser conosco, Senhor. Nos dê cada dia mais e mais conhecimento. O autoconhecimento é tudo, Senhor. O autoconhecimento nos modifica, Senhor. Então, muito obrigado, Senhor, por essa live, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém! Amém. Obrigado, Simone. Obrigado. Sônia, muito obrigada. Valeu. Até mais. Obrigada a todos que acompanharam. E até a próxima. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau. Gratidão pelo convite. Valeu, Obrigado. a gente agradece muito. Tchau, até a O próxima. print depois, durante o vídeo, eu vou fazer. Daí. Amém. A gente manda pra Manda pra... você. Marca a gente, marca a gente. Com Tá, certeza. tá bom. Tchau. Grande beijo, obrigada a todos. Viu, Simone? Tu vai conseguir, depois se tu entrar lá, provavelmente tu vai conseguir Sim. enxergar, porque isso aí aconteceu com nós esses dias Isso. também, tá? Aconteceu comigo também, Simone. Gente, eu não sei nem como é que ficou minhas caras e bocas, né? Mas tudo bem. Não, ficou tudo linda. maravilhoso. Tudo perfeito. Tchau. Você é linda. Obrigada, Tchau. gente. Gente, Beijo vai pra dormir todos. com a cara no quarto do medo, viu? No escuro. Tá bom. Vou encerrar por aqui. Valeu. Até a próxima.